Você pode ser a Vamos pauteira lá? aí, Adelaide? Posso. Bom, Fux procura Bolsonaro após o presidente da República relacionar decretos de governadores a estado de sítio. Né? O presidente do Supremo, o Luiz Fux, ligou hoje, dia 19, para o presidente Jair Bolsonaro, após o chefe do Executivo ter relacionado decretos de restrição editado por governadores a estado de sítio. Ele fez isso, foi na live dele, foi? Em quem? Foi na... Boa pergunta. Eu acho que não foi em live, eu acho que foi Foi no no Cercadinho? Cercadinho. Eu acho que foi no Cercadinho. No Cercadinho ele é super sincero, né? Ele fica confortável lá com os boi, e aí exatamente nesse momento em que eu vi essa notícia aí dele ter falado do estado de sítio, eu vi no Antagonista, né? E foi pela manhã, então acho que foi no Cercadinho mesmo, no final da manhã. E ele gerou uma reação aí, né, no Supremo e no Congresso, na minha avaliação, uma reação tímida, porque a reação correta com o presidente da República que ameaça com o estado de sítio ou estado de defesa, né, que para quem não sabe, você tem primeiro o estado de defesa, que é decretado pelo presidente em até 24 horas. O presidente precisa mandar para o Congresso, ou seja, ele pode decretar o estado de defesa, ficar 24 horas sem que o Congresso avalie. Ele está segurando a comunicação do estado de defesa. 24 horas depois, ele precisa mandar para o Congresso. A partir do momento que ele manda para o Congresso, em até 10 dias o Congresso precisa avaliar. Enquanto o Congresso avalia, o estado de defesa está valendo. Você pode prender sem o devido processo legal, você pode, o presidente da República pode quebrar sigilo telemático, ver as suas mensagens do Zip-Zop aí, pode entrar no seu e-mail, pode ouvir as suas ligações sem autorização judicial, né? O estado de defesa existe justamente para quando você tem um caso grave ou de uma invasão estrangeira, principalmente pensado para casos de guerra, né? E o estado de sítio é um estado mais grave ainda do que o de defesa. Você chega a ter prisão administrativa, que é o presidente chegar e falar, ó, esse cara que está preso, ponto, acabou, impedir livre associação, ou seja, as pessoas não podem mais, se o presidente quiser, tal associação não vai poder se reunir, como o MBL, por exemplo, ó, o MBL não vai poder se juntar, nem se falar eletronicamente. Ele pode fazer isso, sem autorização judicial, no estado de sítio, que foi pensado justamente para momento de guerra. Quando o presidente fala em estado de sítio e a gente não está em guerra, ele está falando de golpe. Eu concordo com você, Kim. Também achei muito suave a pegada do STF. Eu acho que devia ser uma coisa um pouco mais pesada, porque o blog aqui apurou que o Fux disse a Bolsonaro ter recebido de informações desencontradas sobre supostas declarações. Gente, é só assistir o que ele falou no Cercadinho, né? Que ele fica ameaçando aquele jeito tosco dele, né? E não é a primeira vez que ele faz isso, e não sendo a primeira vez, mais grave ainda, ele devia sim receber vamos dizer, uma resistência um pouco mais dura. E eu acho, Ricardo, que não só do STF, ele teria que receber, sim, do Congresso. Presidente do Congresso, presidente do Senado e da Câmara deveria também ter se pronunciado a respeito disso, não? Como é que está o clima lá no parlamento sobre essas declarações? Porque o parlamento virou uma avacalhação. Quem quer, o pessoal tá quer saber, aí, né? O pessoal quer saber se tem cargo lá, se tem teta para mamar. Não quer saber de estado de defesa, democracia. A democracia só serve pro cara enquanto ele estiver lá com um mandato eletivo pendurado no ministério para ele ficar inaugurando asfalto lá na cidade dele e ficar dando salve pro prefeito no microfone do plenário da Câmara. É isso. Não vai ter nenhuma reação enérgica, não. E muito, né, Kim, do que o parlamento está fazendo nesse momento, o Congresso, a Câmara está fazendo nesse momento, é traduzido pelas pautas de ontem, né? Foi ontem uma pauta, mês da mulher, resolveram aprovar uma lei para proibir a foto de mulheres em propaganda de produtos de limpeza. Esta era a pauta prioritária. Foi, inclusive, visto ser emergencial isso aí, é verdade? Isso, foi aprovada a urgência urgentíssima do projeto de lei, que determina não só que as propagandas de material de limpeza não podem reforçar o estereótipo de que a mulher faz serviços domésticos,
como também as propagandas e a embalagem do produto deve prever expressamente que na consolidação das leis do trabalho, na CLT, homens e mulheres têm direitos iguais. Então eu imagino agora a propaganda de Veja, né? A propaganda da Veja agora vai ser igual a do Mr. Músculo, né? Um marombado lá fazendo faxina, e no final ainda vai estar limpa, né, tira manchas e garante que as mulheres também têm direito a FGTS, INSS, salário mínimo o auxílio. Então, é assim, e essa é a prioridade do Congresso Nacional. Estão batendo 300 mil mortes, o presidente pedindo estado de sítio e o Congresso Nacional aprovando CLT no Veja, né? Com certeza a dona Maria vai lá no supermercado, vai ver o preço de um, vai ver o preço do outro. Esse aqui tá com a CLT mais bonita, hein? Vou levar esse. A foto desse moço aqui está mais bonita do que a foto daquela menina ali, né? E vai escolher por causa disso. É assim, isso dá uma ideia de como está o nosso Congresso, né? Quais são as prioridades. Isso não é só na Câmara, não, no Senado também, porque o Senado vem mudo diante de tudo que está acontecendo. Assim, eu acho que isso aí é só mais um capítulo do que a gente tem visto desde o princípio do governo Bolsonaro. São várias ameaças, que são ameaças, na verdade, para mim, são ameaças vazias. Eu já falei isso milhões de vezes. Não acho que ele vai fazer nada. Não acho que ele tenha condições materiais de decretar estado de defesa, decretar estado de sítio, nem de coisa nenhuma. O contexto em que ele falou isso é um contexto um tanto quanto ambivalente. Talvez seja esse o motivo do Fux ter dito que ele recebeu informações desencontradas, porque o Bolsonaro tem se manifestado, não é a primeira vez, ele já falou isso outras vezes, fazendo comparações do lockdown, das quarentenas que estão sendo decretadas em diversos estados do Brasil, com o estado de sítio, com o estado de defesa, por conta de um aspecto desses estados, que é a restrição de circulação. Então ele está fazendo essa comparação, está dizendo, os governadores estão aí, eles estão fazendo estado de sítio. Se fosse para alguém fazer estado de sítio, seria eu, ou o Congresso. Os governadores não podem fazer isso. Então, isso é um capítulo na história das ameaças vazias do Bolsonaro e também é um capítulo na história do enfrentamento que ele tem com os governadores a propósito do Covid. A gente vê que assim, o Bolsonaro gasta muito mais tempo e saliva enfrentando os governadores sobre a pandemia do que efetivamente resolvendo o problema da pandemia. Porque a população não quer